Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9. Indústria, inovação e infraestrutura. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura. Infraestrutura, industrialização e inovação. Estes três vetores são fundamentais para que comunidades sejam capazes de alavancar o próprio desenvolvimento. Mas, para que isso seja possível de alcançar, é necessário que se criem elementos de estímulo para a busca da inovação por meio de créditos acessíveis e que esteja integrado com as demandas locais e com as cadeias produtivas existentes. Outro ponto importante para que a inovação possa se desenvolver é a inclusão digital. É preciso fortalecer significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para oferecer internet a preço razoável a todas e todos. A gente sabe o quanto a infraestrutura é importante para o desenvolvimento. Construção de estradas, viadutos, grandes obras para geração de energia, como usinas solares e eólicas, estações de tratamento de água e esgoto, entre tantas outras, ainda mais no Brasil, um país imenso e repleto de carências nessa área. Mas, ao mesmo tempo, é preciso levar em conta as mudanças climáticas. E todos nós sabemos que grandes obras podem alterar com grandes impactos negativos o regime de chuvas, causar desmatamento, aumentar o risco de incêndios e provocar secas. Afinal, as obras devem trazer mais benefícios do que problemas, melhorando a qualidade de vida das pessoas e não o contrário. É por isso que o ODS 9 deixa bem claro que é preciso construir infraestruturas resilientes, ou seja, que se adaptem à realidade local e promover a industrialização inclusiva e sustentável. Aqui em São Paulo têm sido feitos esforços para estimular a inovação. O microempreendedor individual MEI da cidade de São Paulo tem disponibilizado pela Prefeitura Municipal atendimento da ADSAMPA, Agência São Paulo de Desenvolvimento, e do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. Todos os centros oferecem orientações para desburocratizar os processos para o pequeno empreendedor. A cidade de São Paulo ainda possui o Fab Lab Livre SP, a maior rede de laboratórios públicos de fabricação digital do mundo. Inspirados na filosofia da cultura maker, faça você mesmo, os Fab Labs são espaços totalmente gratuitos, onde o cidadão possui acesso livre por meio de tecnologia de ponta para desenvolver ideias e projetos. São 13 unidades dispostas na cidade e que oferecem mais de 30 tipos de cursos e oficinas, como os de modelagem 3D, eletrônica e fabricação de projetos, e dispõe de equipamentos avançados como impressoras 3D, fresadoras e cortadoras a laser. E é óbvio, para que a inovação e o empreendedorismo possa brotar, é preciso garantir a inclusão digital e social de todas e todos por meio do acesso à internet. A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia criou o programa Wi-Fi Livre SP. O primeiro ponto foi instalado no pátio do colégio, no centro histórico da capital, em 2014.
E atualmente, São Paulo conta com 1.088 locais de acesso à internet de qualidade, livres e seguros. O programa oferece internet em mais de 300 locais de vulnerabilidade social, além de pontos de acesso em UBSs, centros culturais e praças. E até 2024 está prevista a disponibilização de 20 mil pontos de Wi-Fi. A Prefeitura de São Paulo possui 130 telecentros que realizam, em média, cerca de 164 mil atendimentos mensais. São equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, que contribuem para promover o desenvolvimento humano, econômico e social por meio do uso da linguagem digital como elemento básico para o exercício da cidadania. Todas as unidades disponibilizam acesso ao computador com internet para a população e agentes mediadores que auxiliam na navegação. Entre os principais objetivos do ODS 9 estão: desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano. Promover a industrialização inclusiva e sustentável e aumentar a participação da indústria no setor de emprego e no PIB. Aumentar o acesso das pequenas indústrias aos serviços financeiros, cadeias de valor e mercados. Modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis. Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países. Desenvolvimento e inovação combinam com inclusão e melhoria de vida para todas e todos. Para falar sobre o objetivo do desenvolvimento sustentável de número 9, indústria, inovação e infraestrutura, o convidado do Diálogos em Verde, Maratona ODS, é o Flávio Peixoto, doutor em Economia da Indústria e da Tecnologia e pesquisador do IBGE. Os 17 objetivos incluem, como vocês sabem, várias áreas, como mudanças climáticas, desigualdade econômica, inovação, consumo sustentável, paz, justiça, entre outras prioridades. São interconectados os ODS, né? Ou seja, a chave para o sucesso de um objetivo envolve abordar questões associadas a outros, né? E o investimento em infraestrutura e inovação são cruciais para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Com mais da metade da população mundial morando em cidades, o transporte, as energias renováveis estão se tornando cada vez mais importantes e impactantes na vida de qualquer um de nós, bem como as novas indústrias e suas práticas, suas novas práticas e tecnologias de informação e comunicação. Flávio Peixoto, estamos progredindo de maneira satisfatória nesses setores estratégicos e tão importantes para as nossas vidas? Oi, bom dia, Carlos. Primeiro, obrigado pelo convite. É interessante falar sobre o ODS 9. E como você bem falou, os ODS, eles precisam ser vistos em conjunto. Então, a gente tem que ter uma visão sistêmica para se enxergar a forma que eles interagem, e como que a gente pode analisar cada um dos ODS pensando no todo. Então, é muito interessante ter esse olhar, digamos assim, quando a gente fala dos ODS e pensa em políticas, enfim, coisas do tipo. No caso do ODS 9, a gente tem 3 eixos principais: a indústria, a inovação e a infraestrutura, que estão muito interconectados. Então, nós temos várias metas em relação a esse ODS. E lá no IBGE, no nosso trabalho básico em termos dos ODS, é pensar nos indicadores. A gente trabalha
numa frente ampla, né, dentro do IBGE e fora, né, com outras instituições, para se pensar o desenho, né, desses indicadores, né, para avaliação e monitoramento, né, de políticas, né, basicamente. Então, a gente tem um grupo, né, dentro do IBGE, a gente tem vários grupos, né, que coordenam, né, os indicadores, e a gente faz esse trabalho, né, de tentar, né, construir exatamente esses indicadores. No caso, né, da meta 9.1, né, nós temos duas propostas, né, de indicadores. Nessa meta, ele basicamente fala, né, de preço, de infraestrutura. Então, essa meta ela propõe, né, desenvolver infraestrutura, né, de qualidade, sustentável e resiliente, que inclui infraestrutura regional e transfronteiriça, né, desculpa. A gente está falando, né, de acesso, de preços, né, de forma equitativa, então basicamente, né, de infraestrutura. Então, no caso 9.1, o primeiro indicador, né, proposto é a proporção da população residente em áreas rurais, né, que vive num raio de 2 quilômetros de acesso a uma estrada transitável em todas as estações do ano. Nota que é um indicador que não é simples, né, de ser, né, construído, né, tanto que ele não está pronto ainda, e poucos países no mundo, né, têm esse indicador, né, de forma estruturada. Então, a gente, né, hoje está, né, trabalhando, né, lá no IBGE, né, dentro, né, de outras coordenações, né, também, para se tentar montar esse indicador. Tá? Ele não é simples, né, de ser feito, ele precisa, né, de georreferenciamento, de dados de estradas, precisa entender, né, cada região, o que se entende ali por estradas, né, transitáveis. Então, nesse ponto aqui, a gente ainda está no processo, né, de construção. O segundo indicador são os passageiros e cargas, né, transportadas, né, por modalidade, né, de transporte. Aqui a gente está falando, né, de um conjunto, né, de indicadores, né, por modal, né, de transporte, né, cargas e passageiros. Então, são muitos dados que precisam ser compilados. Nós temos, né, parcialmente esses dados, mas a gente precisa muito de informações vindas, né, de outras instituições, né, para a gente, né, conseguir fazer esse indicador. Então, nesse momento, ele também está sendo construído, né, com parceria, né, do Ministério dos Transportes. E em que pé está isso, Flávio, em relação ao Brasil? Quer dizer, quem que está envolvido nisso? É um setor multiministerial ou apenas multiministerial? Multiministerial. Então, se a gente analisar as metas, a gente vai perceber que ele está relacionado, né, com várias instituições, né, com várias frentes, né, de trabalho. O que está claro, né, Flávio, é que o modelo antigo de economia, né, ele é completamente inviável para os desafios dos novos tempos, né? É preciso repensar originalmente tudo, né? Mas e eu te pergunto o seguinte: os impactos decorrentes da introdução dessas inovações que você se refere, a diminuição dos efeitos negativos sobre o meio ambiente, que são chamadas as inovações ambientais ou eco-inovações, né? Perfeito. Em que pé você acha que isso está no Brasil hoje, comparando com as décadas de crescimento? Olha, nós temos experiências muito interessantes, né, em relação ao monitoramento, né, das eco-inovações. Nessa última edição da pesquisa, né, de inovação, nós incluímos especificamente, né, perguntas que falam diretamente, né, que buscam, né, saber, né, diretamente dos impactos, né, da introdução, né, de inovações ambientais ou eco-inovações, né, naquele grupo, né, de empresas. E nós tivemos, né, resultados, né, bem satisfatórios. Né, dentre as empresas inovadoras, a gente percebeu que o percentual é bastante considerável, né, se não me engano, né, 40%, né, tem que ver os dados exatamente agora, tiveram impactos, né, positivos, né, com a introdução, né, de eco-inovações. E nós perguntamos, né, também, né, quais foram as motivações, né, que essas empresas, né, tiveram para introduzir essas inovações ambientais. Então, né, nós temos várias motivações, né, digamos assim.
entre elas, né, são as normas ambientais, né, que já existem ou que possam vir a ser introduzidas, mas um fator interessante, né, que a maioria respondeu que a reputação, né, foi um fator, né, motivador, né, a forma que as pessoas, né, que o público em geral vê as ações, né, daquelas empresas, tá? Mas a gente tem notado, né, ao longo, né, desses últimos anos, né, na pesquisa, né, de inovação, em outras pesquisas lá no IBGE, que existe sim uma preocupação grande, né, das empresas em tentar, né, realizar, né, algum tipo, né, de atividade, né, relacionada com a redução, né, dos impactos ambientais negativos, né? Uma outra frente, né, de trabalho, né, que a gente ainda está fazendo lá no IBGE, nós fizemos uma pesquisa, né, piloto sobre práticas ambientais nas empresas, que a gente, né, chamou, né, de pesquisa, né, de produção verde. Então, a gente basicamente fez uma amostra, né, de empresas da indústria, né, para começar, para a gente, né, tentar entender essa metodologia, né, proposta para se monitorar, né, quais foram as atividades ambientais que as empresas, né, realizaram ao longo do seu processo, né, produtivo. Então, nós perguntamos, né, coisas, né, do tipo se a empresa, né, recicla água, né, se ela faz, né, tratamento, qual tipo de resíduo que ela gera, né, perigoso, não perigoso, se ela faz, né, tratamento e se ela produz algum tipo de energia renovável. Então, né, são várias perguntas, né, que a gente, né, está tentando, né, estruturar, né, para tentar monitorar práticas ambientais, e aí a gente pode relacionar isso, né, com as ecoinovações e com os ODS. Isso em todos os setores. Quando você fala indústria, você está falando de todos os setores, né, amplos, né? Nesse momento específico, a gente fez, né, para a indústria, né, de transformação. Tá. Tá? Ô, Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma das questões mais cruciais para o Brasil hoje é o drama do desemprego, né? Nós estamos girando em torno de 13 a 14 milhões de desempregados, fora a mão de obra informal, que não tem direito a nada, né? No item 9.2, diz o seguinte: promover a industrialização inclusiva e sustentável e aumentar significativamente a participação da indústria no emprego e no produto interno bruto, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países de menor desenvolvimento relativo. Como é que você vê essa questão que essas novas tecnologias podem ajudar na geração de empregos, Flávio? Olha, então, essa é uma pergunta, né, bastante interessante, né, e até difícil, né, de se prever, né, digamos assim. Porque hoje a gente tem uma grande discussão, né, do que seria a indústria 4.0, que é exatamente a introdução, né, de novas, né, tecnologias, né, disruptivas, que, por um lado, pode, né, trazer, né, vários empregos, só que outro tipo, né, de emprego, né, mais qualificado em vários aspectos, e deixar, né, de existir, né, uma outra parte, né, muito grande, né, de empregos. Isso ainda está em discussão, né, não se sabe exatamente o que vai acontecer aqui. No caso do ODS 9.2, que exatamente é aumentar a participação, né, do emprego na indústria, historicamente, a indústria é aquele lugar, né, que é visto como o maior gerador de valor agregado, né, de riqueza, né, digamos assim, e de bons empregos, né, de tecnologia. Então, esse objetivo, né, de tentar aumentar, né, significativamente o emprego na indústria né, de aumentar a participação nos bons empregos, né, vamos chamar assim, empregos, né, de alta, né, tecnologia que gerem mais renda, tá? Que tenham o valor, né, per capita, né, de renda maior. Tá? Só que isso hoje em dia, assim, isso é uma discussão, né, que está em pauta e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né, exatamente, né, por conta dessas, né, transformações, né, relacionadas, né, com as novas tecnologias. Então, pode ser que elas tragam, né, muitos empregos em determinados setores, né, em casos, né, específicos, que tirem empregos, né, por outro lado. Isso está em aberto, eu acho, né? E tem a discussão, né, também, né, da criação, né, dos empregos verdes, empregos, né, que estejam, né, relacionados a práticas ambientais,
específicas, né, que sejam, né, diretamente, né, impactadas, né, por isso. Uma outra coisa que o ODS 9 trata é o acesso às tecnologias, né, o acesso universal e preços acessíveis, né? Quer dizer, esse, Flávio, é um problema que é muito geral, né? Quer dizer, um dos grandes desafios de todos os ODS, principalmente do 9, é essa questão do acesso universal e preços compatíveis com a renda do brasileiro, né? Como é que é a sua análise em relação a isso? Olha, a gente tem algumas questões, né, envolvidas, né? Primeiro, né, certamente, a gente vive num país, né, com uma desigualdade muito grande, né, de renda. E o acesso, ele não é só acesso, né, de infraestrutura, né? Às vezes a pessoa tem infraestrutura, aquele local específico, ele tem uma infraestrutura, ou seja, né, tem-se uma oferta, né, para aquilo, uma tecnologia específica. No entanto, não há demanda, né, por várias questões, né? Renda, né, principalmente, é uma delas. E muitas vezes o fato de existir uma tecnologia não significa que ela vai ser usada ou que existe o conhecimento necessário para o uso daquela tecnologia. Então a gente tem, né, também uma questão que é o saber usar, né, a tecnologia, no acesso, né, por exemplo, o acesso, né, digital, né, algo que por mais, né, difundido, né, que seja, nem todos sabem utilizar essa tecnologia em várias frentes. Então, o preço, né, como eu falei, né, é uma questão, né, muito importante, né, pela renda, e o conhecimento para se saber operar essas tecnologias, né, também ele é limitado em vários aspectos. Isso a gente consegue, né, tentar mapear, né, por regiões, né, por locais, né, específicos. Entendi. Flávio, tá claro que o ambiente político ele influi barbaramente nessas questões todas ligadas à economia e à questão social. Você considera que o nosso ambiente político tem garantido o necessário desenvolvimento tecnológico, pesquisa, essa diversificação industrial? Quer dizer, há um incentivo, há um olhar claro em relação a isso? Dos gestores e dos atores políticos no Brasil, ou você acha que ainda falta? Eu falo do Poder Executivo, do Congresso Nacional, enfim, as principais instituições. Você acha que há um olhar profissional em relação a isso? Então, nós temos, né, várias pesquisas, né, da indústria, dos serviços e comércio, e o que a gente vê, né, ao longo, né, dos anos, né, são vários acadêmicos, né, utilizando os nossos dados exatamente para se fazer estudos de impacto, né, de política, né, de eficácia das políticas. Então, a gente nota, né, ao longo, né, dos ciclos das pesquisas, certos movimentos, né, dos dados né, que a gente entende, né, por um lado, que estão relacionados, né, com as políticas, né, que existem naquele momento, ou a falta delas. Então, né, por exemplo, eu vou falar uma pesquisa que eu estou mais próximo, né, que é a pesquisa, né, de inovação. Nessa última edição, nós percebemos, né, que houve uma mudança, né, no comportamento, né, de certas atitudes em relação às práticas inovativas, né, da indústria, por conta, né, basicamente, da falta, né, de incentivos, né, de políticas, né, específicas. Então, isso a gente nota ao longo do tempo. Nós tivemos um ciclo da pesquisa, né, de inovação, onde existiam muitos incentivos, né, para inovação, para inserção, né, de pesquisadores em P&D, em pesquisa e desenvolvimento nas empresas. Tinha muito recurso nesse sentido. E a gente notou que, naquele momento, isso fazia, né, diferença, né, para aquelas empresas, e elas gastavam mais, elas empregavam mais pessoas, né, com P&D. Então, a gente pode notar que, sim, os ciclos políticos, né, a forma na que a política é pensada e desenvolvida influi, né, tem um impacto, né, diretamente, né, muitas vezes, né, no que acontece nas empresas, nas práticas empresariais. O que eu acho interessante, né, nos ODS é o que eu falei lá no início, né, ele permite uma visão sistêmica, né, das informações, né, de se entender a estrutura, né, de uma economia, né, como é que ela funciona. Não só, né, de uma economia, né, de um país, né, como um todo, porque ela sai, né, da esfera econômica. Eu digo esse impacto, né, sistêmico em várias frentes. E eu acho, né, que o ODS é um instrumento muito interessante, né, para se pensar em políticas sistêmicas
que sejam coordenadas exatamente para atingir esses vários aspectos, nessas várias esferas. Então, né, pensar em política coordenada nesse momento que você tem essas informações é essencial. E o impacto ele costuma ser direto, com tempos, né, específicos, obviamente, mas faz diferença, sim, o tipo de visão de desenvolvimento que um grupo específico, né, de políticos que esteja naquele momento né, tenha para essas esferas distintas. E se você pensar em todos os itens do ODS 9, né, nós podemos até imaginar a necessidade de rediscutir ou aprofundar a discussão de um pacto federativo, né? Como é que você vai articular essas ações e esses investimentos entre a União, os estados e os municípios, né? Então, eu acho que isso é uma questão de políticas públicas mesmo, quer dizer, é por isso que eu citei o ambiente político. Você acha que essas questões que o ODS 9 levanta estão à altura para poder provocar de novo que a sociedade volte a discutir um novo pacto federativo? Se elas forem vistas em conjunto, sim. Se a gente olhar, né, cada um, né, dos ODS, eu acho que eles ficam limitados em certos aspectos. Então, por exemplo, no ODS 9, ele é interessante, mas eu acho que faltam informações aqui, né? Faltam dados, indicadores, né, que sejam mais voltados, né, para a nossa realidade. Então, né, como eu falei, o ODS, esses indicadores, né, dos ODS, eles foram, né, pensados, né, de forma global. Então, a ideia era buscar indicadores para se tentar, né, fazer o monitoramento, né, dessas metas, né, de forma global, que pudesse haver algum tipo, né, de comparação entre os países. Só que isso, para a gente, não é suficiente. A gente precisaria, né, de um tipo, né, de monitoramento mais específico, né, para a nossa realidade. Então, eu posso dar um exemplo. Quando a gente olha o ODS, né, 9.3, né, por exemplo, a proporção do valor adicionado, né, das pequenas empresas. Qual é a participação, né, das pequenas empresas na indústria? Ela é grande? Ela gera emprego? Então, né, são coisas, né, que precisam ser pensadas em conjunto. Então, é por isso, né, que a gente precisa olhar, né, para dentro, né, olhar esses indicadores, mas o que está acontecendo aqui? Né, o que são essas indústrias? O que isso significa no país em termos, né, de geração de renda, né, de emprego e etc. Claro. Agora, Flávio, o item 9.5, na minha opinião, é um dos mais importantes do ODS 9, que fala em fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento, e incentivando a inovação e o aumento, e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhões de pessoas e os gastos públicos e privados em pesquisas e desenvolvimento. Isso está acontecendo no Brasil em função da nossa imensa necessidade de avançar nessa área? Olha, né, sendo bem direto, não muito. Se a gente olhar os dados, né, da participação das empresas em termos, né, de gastos, né, com pesquisa e desenvolvimento, estruturalmente, nos últimos 20 anos, em torno de 5% das empresas inovadoras investe em P&D. Em P&D, né, realizado, né, dentro da empresa. 5, 6, né, varia um pouquinho, né, de ano para ano. Mas é um dado estrutural. Isso muda um pouco quando eu falei, né, existem ciclos, né, de políticas, né, específicos. No entanto, ainda assim, é muito concentrado num grupo, né, pequeno, né, de empresas, né, de grandes empresas, né, basicamente, que concentram, diria, entre 80% e 90%, né, dos gastos, né, de P&D no Brasil. Isso eu estou falando, né, do P&D privado. Tá? Se você olhar o P&D público, aí já é uma outra história. Tá? Mas os dados, né, da participação, né, do P&D no Brasil, hoje, né, se a gente olhar, né, em proporção, né, do PIB, eles vieram, né, dos anos 2000 em torno, né, de 1% e chegou a 1,34% em 2015. E depois ele volta a cair. Então, aqui a gente vê, né, realmente um momento que tem um ciclo,
né, e depois ele volta. Tá? Precisa, né, de políticas, né, para P&D, não precisa, né, de políticas, né, de investimentos, né, específicos, mas entender o que essa atividade significa. Né? O P&D é uma das atividades, né, do processo, né, de inovação. A gente costuma dizer que o processo, né, de inovação é um processo, né, sistêmico que depende, né, de uma série, né, de interações, de instituições e fatores. E o P&D é um deles. Assim, ele é visto, né, como né, uma das atividades mais nobres, né, porque gera conhecimento, né, e principalmente ela tem um impacto maior, né, na formação, né, de novos produtos, né, de alta tecnologia. No entanto, né, como eu falei, né, uma pequena parte das empresas, de fato, investe em P&D. Ainda assim, são investimentos, nesse que você olhar, né, pontualmente, não são investimentos, né, muito significativos em termos, né, da estrutura dessas empresas, né, por exemplo. Então, a gente muito mais usa o conhecimento vindo de fora, incorpora nas práticas, né, do que gera esse conhecimento. E isso faz toda a diferença, né, quando você pensa em inovação. Como é que você vê todo esse setor aí, a agenda de todo esse desafio que você acaba lançando aí para todos nós, nos próximos 10 anos, Flávio? Se você imaginar que nós já tentamos fazer uma série de programas de crescimento, né? Basta ver o exemplo do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, que, se não me engano, foi feito em 2007, né? Que tinha um conjunto de ações justamente para acelerar a execução, planejamento dessas obras de infraestrutura, a modernização e o desenvolvimento sustentável. Eles diziam exatamente com essas palavras, né? Como é que você vê todos esses programas que o Brasil tem ensaiado aí, e se você imaginar um cenário de hoje há 10 anos, que seria mais ou menos a meta que o ODS 9 nos colocou como desafio? O que eu vou falar não é nenhuma novidade, assim, né, em termos, né, de como a gente vê as políticas, né, de ver a forma, né, que as políticas, né, são pensadas. Como eu falei, né, o ODS ele nos traz a possibilidade de pensarmos sistemicamente. E pensar sistemicamente envolve um tipo de coordenação, né, de políticas que precisa ser pensado, né, também sistemicamente. Então, o que a gente, né, tem notado, né, ao longo, né, dos últimos 20 anos são políticas implícitas e explícitas, né, vamos chamar assim. Então, você tem uma série, né, de políticas explícitas, né, com objetivos, né, específicos, e outras políticas implícitas, né, digamos assim, que muitas vezes impedem que as políticas explícitas sejam realizadas. Então, você tem uma balança que não está, né, muito equilibrada. Então, não adianta, né, por um lado, você ter uma série, né, de políticas, vou fazer um conjunto, né, de políticas, né, para investimento, né, para P&D, para nanotecnologia, biotecnologia, etc. E, por outro lado, né, você tem um outro, né, conjunto, né, de políticas que impeçam, né, que as empresas investam. Então, assim, isso não está coordenado. E pensando nos próximos 10 anos, acho que o grande, né, desafio é pensar, né, dessa maneira, né, em políticas, né, que estejam coordenadas. E elas não podem se anular ou atrapalhar. Então, acho que o grande desafio hoje é pensar em políticas de desenvolvimento para os próximos 10, 20, né, 30 anos. E essa coordenação é a parte mais difícil. Né? Você tem que ter uma visão de longo prazo, acho eu. Tá ótimo. Flávio Peixoto, eu quero te agradecer imensamente a tua participação na Maratona ODS, discutindo com a gente o ODS 9, e faço votos que boa parte do que você falou aí de inovações que estão correndo aí tem um efeito prático para todos nós. Muito obrigado e até a próxima. Vamos contar com você em outros eventos. Ana, muito obrigado. Espero, né, ter ajudado, né, trazido um pouco, né, desse nosso trabalho, essa visão, né, de como a gente está vendo os ODS.